Andreas, primeiro, sempre um prazer te encontrar e agradecer a sua gentileza de receber a gente aqui, como sempre. Primeira vez em Londres, né? Que a gente se fala. Sim. O Fulham está pela primeira vez nas quartas de final da Copa da Inglaterra desde 2010. Sexta colocação na Premier League, podendo ter a posição recorde da própria história, que é a sétima colocação. Vocês agora estão acima disso. Sim. E você está tendo mais jogos como titular do que em qualquer outro momento da sua carreira dentro dessa competição, dentro do campeonato inglês. O quanto que você precisava viver isso, desse ambiente, dessa tranquilidade, e de provar seu ponto dentro do futebol inglês? Eu acho que para mim é fundamental, né? Tipo, jogar os jogos, me sentir à vontade, ter uma plataforma num clube grande na Premier, que o Fulham me ofereceu para mim, o Marco Silva, e me sinto cada dia mais à vontade dentro de campo e consigo fazer meu trabalho e mostrar o meu futebol aqui para o mundo. Estar bem no futebol inglês é provar para quem pensava que você não tinha essa qualidade que você tem? Sim, com certeza, porque eu acho que no Manchester eu não consegui mostrar realmente minha qualidade, mostrar quem é o Andreas. Começou assim eu a me mostrar mais no Flamengo, quando eu me senti à vontade lá e me deram essa confiança em pô, joga, faz o que você sente à vontade e faz o seu melhor. E aqui eu tô tendo essa oportunidade também, então para mim com certeza jogar aqui na Inglaterra e jogar no Fulham, mostrar para todo mundo que pô, eu sou um jogador que posso jogar no mais alto nível e tô fazendo isso toda semana. Você citou o Marco Silva, que é um cara que parece que te entrega o que você precisa e você entrega para ele o que ele precisa. O quanto ele é importante para essa sua temporada, para essa sua fase, para essa sua transformação até, né? Ele é fundamental, ele que conversou comigo desde o primeiro instante que apareceu o Fulham e pô, mostrou o que ele quer fazer dentro de campo, mostrou o projeto dele, ele que abriu a porta para mim realmente a ser o que eu sou hoje, então pô, eu sou extremamente grato a ele, minha relação com ele é incrível, dentro e fora de campo. E tá dando assim muito certo dentro e fora de campo, então tomara que pode continuar muito tempo. Ele entra em cena, porque ele que te liga, né? Sim. Pra te convencer a vir pra cá. Ele entra em cena, acho que no momento em que tava esquisita a relação entre Flamengo e Manchester United, pra você ficar ou não. Uhum. Como que foi aquele momento e por que vir para o Fulham acabou sendo a sua decisão? Porque eu sempre tive o sonho e mantenho o sonho de jogar na Premier e mostrar para todo mundo o meu futebol aqui na Europa e porque eu não consegui fazer isso que eu estava fazendo no Brasil. E nesse momento que estava entre problemas de negociações com o Flamengo, com o Manchester, ele me ligou e me ofereceu essa chance de vir jogar na Premier pelo Fulham e falou do projeto. E foi aí que eu realmente entendi o que ele queria, o jeito que ele joga, que me agradou muito, e aí eu decidi a encarar esse desafio. E foi fácil para você entender um Flamengo que antes sinalizou para o United que te compraria e depois, não sei por quais motivos, recuou dessa sinalização? Não, são coisas que acontecem no futebol. Teve uma fase ali no Flamengo foi difícil. Eu sei o que aconteceu, eu senti isso na pele, mas infelizmente ali no final, quando aí as coisas estavam dando tudo certo e estava difícil, foi muito tarde para negociar daí com o Manchester, eles não queriam mais negociar com o Flamengo. E aí eu fico assim, eu entendo a parte do Flamengo, eu entendo a parte do Manchester, mas aí eu acho que a melhor coisa foi para mim sair pro Fulham, porque eles deram essa oportunidade de vir aqui para a Premier e claro, no Flamengo, pô, eu gostaria muito de ficar lá, é um clube que eu gosto das pessoas, gosto de todo mundo, da torcida, e eu tenho certeza ainda que no futuro eu vou voltar para o Flamengo. É parte do seu plano? Faz parte do plano. Pô, no Brasil, com certeza é o lugar que eu só pensaria em Flamengo. Só Flamengo? Só Flamengo. Por quê? Porque é uma relação que eu tenho certeza que te marcou positivamente, pelo que você fala aqui agora. Sim. Também, né? Mas
acho que talvez outro jogador com outra mentalidade poderia ter saído com trauma, né, cara? Porque ser marcado por um lance para algumas pessoas, por mais que o futebol tenha essa crueldade como parte da própria natureza, não deve ser fácil. Não é fácil, mas para mim o importante é... Tem tantas coisas que eu fiz no Flamengo e aí por um lance você ser marcado, eu sei que eu sou muito maior que esse lance, então o clube demonstrou isso para mim dentro do clube, do dia a dia depois, a torcida mostrou isso para mim, o apoio que eu tive depois. Então todas as pessoas falam, pô, os caras pegaram no teu pé, mas isso vai fazer parte sempre do futebol. Você erra, as pessoas vão te cobrar. E eu não tenho nada contra isso, pode me cobrar, isso aí faz parte do futebol, mas o que eu senti na pele no Rio de Janeiro, no clube do Flamengo, é uma coisa sensacional e com certeza eu gostaria de voltar. Para você ter esse nível de compreensão de que assim é o futebol, eu posso ser cobrado, tá tudo bem, demorou, porque, enfim, é uma pancada, né, cara? Você fazia talvez o seu melhor jogo com a camisa do Flamengo. Sim. E aquilo acontece. Já vimos em vários outros momentos do futebol tendo situações similares. Como que você conseguiu ficar em paz, se é que é possível usar essa expressão? Ficar em paz talvez é difícil. Quando que aconteceu, eu fiquei, é claro, você fica triste, fiquei muito abalado, falei muito com meu pai, minha mãe, minha esposa, e minha família me ajudou muito, o clube me ajudou muito, os jogadores, principalmente o Davi, falou muito comigo. Então, foi assim, para mim foi muito importante isso, porque eu tive sempre um suporte ali, que eu estava no fundo do poço, bem dizer assim, e sempre tinha alguém lá falando comigo, o Davi falava comigo todos os dias, falava, pô, bora, isso aí acontece, pô, você estava bem, e sempre me dando ali umas palavras ali para me ajudar. E também o clube, o presidente, o Bruno Spindel, o Marcos Braz me ajudaram muito, a torcida. Então, foi momentos difíceis ali, um mês depois, mas quando acabou a temporada e no verão eu tive que fazer um reset da cabeça ali para zerar tudo e esquecer o que aconteceu. E esse processo de recomeçar e ter a confiança para ter os números que você tem hoje na Premier League, fazer o que você faz pelo Fulham, ele passou por algum trabalho específico mental? Sim, eu comecei a trabalhar também com o Lulinha, é um mental coach. Comecei a trabalhar com ele sobre, claro, começava a trabalhar fisicamente, você treina, mas a mente você fica em casa pensando no lance, pensando no que você poderia ter feito, no que você tinha que ter feito. Então eu conversei com ele e a gente ia falando sobre os lances, sobre o que eu posso fazer, o que eu tenho no meu controle. Então ele me ajudou, foi fundamental nesse aspecto. E também eu me aproximei muito mais de Deus, através dele também, ele é um pastor também. Então, assim, as coisas meio que ajuntaram e eu acho que depois disso eu me senti muito mais fortalecido. Você falou do Davi e é ele quem te liga, né? No título, sim. Um momento que certamente, enfim, estreitou ainda mais essa relação entre vocês, imagino. Sim, eu tava sentindo uma pressão na final, assistindo aqui na Inglaterra. Uma sensação horrível, porque eu não tô dentro de campo você tá em controle da situação e assistindo ali e sofrendo. Foi o jogo no estádio que eu joguei a semifinal, o ano retrasado. E, quando eles foram campeão, eu falei com ele antes, falei, vocês têm que ser campeão, falando com o Dorival, falando com o Davi, falando mensagem pro Rodinei, mensagem pro Gabigol, mensagem pro Arrasca, tal, pressão em todo mundo. Falei, tem que ganhar, né? A gente tem que ganhar, faz isso por mim, tô precisando, tal. E, quando foi campeão e Davi ligou, foi um momento inesquecível mesmo. Ele, me ligar e o carinho de todo mundo lá no vestiário também, pra, me sentir fazer parte desse grupo. A gente perder do jeito que foi e depois, um ano depois, a gente ganhar a Libertadores foi uma coisa incrível. Andrés, você completou 27 anos recentemente, sim. 1º de janeiro? Sim. É bom conferir aniversário, né? Porque às vezes a gente vê cada vez mais jogadores atingindo o auge físico e técnico depois dos 30. Parece que é uma tendência realmente
de ter que a gente repensar isso, né? O quanto o jogador é velho ou não. O melhor Andrés está à sua frente? Com certeza, eu acho que eu estou vivendo o melhor momento na minha carreira agora, mas eu tenho muita coisa ainda para melhorar. Eu sei que eu estou cada dia evoluindo mais e me sentindo melhor dentro de campo. E claro, com a ajuda do técnico, do Marco, ele senta comigo e fala, pô, você tem que melhorar em esse aspecto, você tem que fazer isso melhor. E eu sei que tem muito espaço ainda para melhora e eu sinto ainda que o meu potencial eu posso crescer muito mais ainda. Então, com certeza, o melhor Andrés está daqui 5 anos, vamos falar. Você, se a gente olha para alguns recortes dos seus números na Premier League, você está próximo de nomes como Odegaard, Bruno Fernandes, De Bruyne. Quando você olha para esses recortes, é um espelho da sua autoconfiança? Você sente que pertence a isso, a esse quadro? Sim, antes do campeonato começar, você sempre coloca assim, metas a longo prazo, a curto prazo. E eu sempre coloquei o objetivo na minha cabeça de, pô, eu quero estar entre os top 5 o melhor meio de campo da Premier. Eu quero fazer muitas assistências, entrar os 5 melhores assistências. Então, eu acho que eu tenho a qualidade para estar entre esses jogadores e graças a Deus e também com o trabalho de equipe, a gente está muito encaixado e eu estou conseguindo realizar esses números. Então, uma coisa que eu não esperava acontecer tão rápido, no primeiro ano já com Fulham, com adaptação, mas tá sendo um campeonato muito, muito bom para a gente. E o reflexo disso pode vir na seleção brasileira? É parte dos seus objetivos a curto prazo, talvez? A curto prazo pode ser, você sempre pensa na seleção, é claro, é um sonho para todo jogador brasileiro. Para mim, nos meus objetivos a longo prazo, com certeza, a gente está trabalhando para isso. E a curto prazo, claro, como eu estou atingindo, e a gente como clube também está em sexto, eu estou me sentindo bem, dando assistência, sendo importante, então claro que você fica com o coração apertado ali. Sei que a seleção sempre está de olho ali na Premier, nos melhores jogadores. E se eu estou entre os 5 melhores ali, você sabe que eles estão de olho. Então, sempre ali o coração fica apertado. Na sexta-feira vai ser difícil. Vai acompanhar a convocação só para checar, claro, né? Eu vou checar. Se ele estiver acompanhando e eu estiver na lista, claro, vai ser uma alegria imensa. Mas é o trabalho ali, se não acontecer também, a gente vai continuar trabalhando, que eu tenho com certeza que um dia vai chegar. Fala-se em Carlo Ancelotti. Seria interessante ter esse nome à frente da seleção brasileira, porque seria algo histórico, né? Sim, eu acho que, como técnico todo mundo sabe, todo mundo conhece, ganhou vários títulos em todos os clubes por ele, onde ele passou. Então, eu acho que é um nome excelente para a seleção e claro, seria uma honra poder trabalhar com ele se eu fosse convocado. Então, eu acho que não cabe só a mim falar se ele é bom, mas claro, um treinador incrível. A Copa 2026 está no calendário ali do Andrés? Está no meu calendário, com certeza. Para finalizar, antes da gente entrar nos mini quadros aqui que eu montei, Andrés, numa entrevista recente ao Guardian, você falou sobre qualidade entre futebol brasileiro e futebol europeu, que você acha que está mais próximo do que muitas pessoas imaginam. Isso é meio que contra a maré, né? Uhum. O que te convenceu disso? Quando eu cheguei no Brasil, e eu cheguei já na metade do campeonato, eu cheguei e todo mundo fala, aqui no Brasil os caras são muito habilidosos e tal. Eu falei, beleza. Quando começou os jogos, e eu acho que o meu primeiro jogo foi fora contra o Grêmio, se eu não me engano, era difícil, aqui na Inglaterra, os caras são taticamente, são muito avançados, fisicamente são uns cavalos, e lá no Brasil, o primeiro jogo lá no Grêmio era 3 horas de viagem. Uma coisa que já não tem aqui na Inglaterra. E eu já vou ter que fazer isso aqui um ano inteiro, 3 horas para cá, viagem para lá. Então é desgastante. Mas aí dentro de campo,
qualquer jogador, você pega o lateral direito, o lateral esquerdo, o ponta, todo mundo sabe driblar, todo mundo tem o fundamento, que eu acho que isso é o dom do futebol brasileiro, tem mais qualidade que o europeu, vamos dizer. Então, para mim isso foi, tipo, aqui você pressiona, um time está jogando contra outro, pressiona, leva uma pressão, o time já recua ou dá um chutão para frente. No Brasil, o cara vai pressionar, o cara te dá uma caneta, o cara te dá uma touca, ou você fica, pô, o cara pode sair, ele se complica, mas sai num espaço curto. Então, isso que eu fiquei admirado no futebol brasileiro, todo mundo tem qualidade. Você pensa que um cara vai se apertar dentro de campo, ele sai com um drible ou sai com uma coisa que você não espera. Por isso que eu fiquei assim, pô, os primeiros dois meses eu falei assim, pô, não é tão fácil como parece. Todo mundo acha que, pô, quem joga na Europa tem que jogar no Brasil. Não é bem assim. E também do outro lado também, quem joga no Brasil talvez na Europa não encaixa. Mas foi isso que eu percebi do estilo brasileiro, que pô, muitos jogadores e muitos comentaristas, todo mundo que observa o campeonato europeu fica falando, pô, no Brasil, aqui a Europa tem muita qualidade, muita intensidade, e no Brasil talvez, mas eu acho que no Brasil de qualidade, eu acho que de técnica assim, pura, eu acho que está mais alto que em outro lugar no mundo. O que ajuda a sustentar essa sua impressão é ver, por exemplo, o quanto que a Premier está pescando direto no Brasil agora, né? A gente vê o João Gomes do Flamengo para o Wolverhampton, Scarpa, Danilo, enfim, tem vários nomes que a gente viu nessa última janela, não precisa nem pegar a anterior. Você acha que a Inglaterra é o lugar para se estar? Porque a cada temporada tem mais e mais brasileiros jogando aqui. Sim, com certeza. A Premier é um dos melhores campeonatos, se não for o melhor campeonato do mundo. Todo mundo quer estar aqui, jogar aqui no mais alto nível, então eu acho que os brasileiros têm que continuar vindo para cá, porque a gente tem muita qualidade e a gente tem que estar entre os melhores para ir evoluindo cada dia mais e competindo aí com os europeus. Agora vou pedir para você resumir em uma palavra cada tópico aqui. Tá. Fulham. Em uma palavra? 2, 3, vai. Fulham é incrível, alegria. Falar alegria é incrível. Acho que não tá ruim, né? Não. Marco Silva. Gênio, vou deixar gênio. Acho que não precisa de muito mais do que não isso. Precisa mais, né? É o cara que mais deu match contigo em termos de treinador? Sim, eu acho que é o treinador que eu mais, assim... Ele não precisa falar que a gente já tá pensando a mesma coisa. Então, pra mim, pô, dentro de campo é muito fácil. Eu sei o que ele quer e só no olhar ali eu já sei o que ele, pô, talvez tá pedindo do time. Eu posso transmitir dentro do campo. Então, pra mim é maravilha. Dorival Júnior. Já falei gênio pra um, agora eu tenho que falar... Ele é gênio também? Não, mas dá pra colocar 2 gênios? Pode, ué. Então, se você gênio. acha que é. Gênio, gente boa. Pra mim foi muito importante ali, quando eu tava me sentindo meio cabisbaixo no Flamengo, ele chegou, mudou o clima, fez o clube a levantar, a chegar ao outro patamar outra vez e comigo também, ele foi sensacional, conversou comigo desde o primeiro dia e até hoje a gente se conversa ainda, então pra mim ele é um cara fenômeno. O mais importante no que ele fez ali, na sua opinião, foi gestão de pessoas ou algo de estratégia, algo de tática? Não, eu acho que o mais importante que estava precisando era gestão de pessoa. Ele chegou, deixou o clube leve, deixou todo mundo feliz, todo mundo sentindo a vontade no clube. Então, isso que deixou, tipo, o clima ali em volta do Flamengo deixou leve, deixou assim tudo pronto pra gente fazer o que a gente mais gosta, jogar futebol. E aí depois o esquema tático, tudo ele acertou também e pô, aí não tem jeito de parar o Mengão. Renato Gaúcho. Resenha. Pô, meu primeiro técnico no Brasil, incrível, gente boa, me senti muito bem com ele também. Foi uma pena de não poder trabalhar mais com ele, mas com certeza, tenho certeza que a gente vai trabalhar mais uma vez junto. É difícil pensar que por que não deu certo? É difícil, porque a gente estava parando assim para pensar em qualquer clube na Europa. Se você levar seu time para a final da Champions, por exemplo,
ser o segundo no campeonato. Nenhum técnico ia embora. Aí o Renato foi embora depois de... ele foi para a final da Libertadores. Ficamos em segundo no campeonato, se eu não me engano. Semifinal da Copa do Brasil. Então, a gente sabe como chegar. Só tava faltando ali um pouquinho a mais. Então, eu tenho certeza que se ele tinha ficado ali para a segunda temporada ter um pouquinho mais tempo, ele fazer encaixar certinho. Ele tenta até hoje te levar para onde ele tá? Ele tenta na resenha? Sim, ele falou comigo, mandou mensagem quando ele tava no Grêmio, falou se era possível, mas recém cheguei ali no Fulham, então não tinha jeito. Mas agradeço a todo o carinho que ele tem por mim e sempre pensa em mim, então pra mim ele foi um cara sensacional e no dia a dia assim, resenha demais. Flamengo. Gigante. Uma palavra só, clube gigante. Manchester United. Gigante também, dois clubes gigantescos. O Manchester é um dos maiores clubes do mundo que eu joguei, o Flamengo. Se eu falar pra você assim que o Flamengo tá ali também, um dos maiores clubes do mundo. De grandeza, assim, de torcida, foi aonde que eu também mais senti que, até mais do que o Manchester, que a torcida ali é diferente. Onde você foi mais feliz? Flamengo. Seleção brasileira. Sonho desde criança, jogar pela seleção brasileira. Sempre, vendo o Ronaldo Fenômeno, Rivaldo, Zico jogando, aí um sonho jogar, fazer parte ali, estar na seleção entre os melhores. Vamos lá. Maracanã ou Old Trafford? Maracanã. Por quê? Pra mim, o Maracanã, o Zico jogou no Maracanã, o Pelé, a seleção brasileira, Flamengo. Pra mim, o Maracanã. Libertadores ou Liga dos Campeões? Pra mim, é difícil, Eu vou falar Libertadores, só porque eu tenho a medalha. Tá. Os dois são sonhos? Os dois são sonhos, com certeza. Rio de Janeiro ou Londres? Rio de Janeiro. O sol, praia, calor, é muito bom. Culinária brasileira ou inglesa? Não, essa aí não tem resposta. Assim, só tem uma resposta. Só tem uma resposta. Brasileiro, não tem jeito. Você tá há muito tempo aqui, né, Andrés? É muito diferente? É muito diferente. A comida aqui é muito diferente do Brasil. Diferente pra ser educado, né? Vou usar esse termo. Diferente pra ser educado. Vamos deixar por aí. Isso, exato. Agora, mais pra futebol. Mbappé ou Haaland? Mbappé. Pra mim, Mbappé. Eu gosto mais do estilo de jogo dele. O cara que encara 1 para 1, sabe finalizar rápido, forte. Pra mim, ele é completo. E pro Andreas dar assistência? Mais fácil ainda. José Mourinho ou Tite? Eu tive uma convocação só com o Tite, né? Então eu vou com o José Mourinho. Me ajudou muito no Manchester. Pessoa incrível. Admiro muito, um dos melhores treinadores da história do futebol. Então, José Mourinho. Ele não é tão ranzinza quanto as pessoas pensam, né? Não. Com certeza que não. É personagem? É personagem, ele é resenha. Boa. É bom ter o cara que defende o grupo é muito na bom. imprensa? Sim, na imprensa ele sempre dá a cara pra bater e o grupo ali fica intacto, ele é o cara do grupo mesmo e as pessoas só gostam de atacar ele mesmo. Tu pode pensar à vontade que é difícil. O time, a seleção dos caras dos seus companheiros, né? De carreira. Nossa. Montar ali. O Andrés está no time. Eu tô? Você tá no time. Tá. Se não tiver também. Se você não se escalar. E um treinador. Aí você pode pensar à vontade. Você pode montar o teu esquema. Você pode fazer que nem a FIFA, que coloca um zagueiro e 30 atacantes. Ou você pode ser um pouco mais ortodoxo. Mas você fica à vontade. Goleiro, a gente sabe que tem um, então você pode pensar já no goleiro. Goleiro, eu vou falar De Gea. Pega muito, né? Pega muito. Lateral direito, vários que eu joguei em... Você não tá mal de companheiro, né? Antônio Valência, um monstro, capitão. Esse não cansava, né? Esse não cansava, era incrível. Dupla de zaga. Dupla de zaga, eu vou com Davi Luiz e... Tá difícil, mano. No Manchester aí também passa. Nossa. E Lindelof. Ele é melhor do que as pessoas pensam? Muito melhor do que as pessoas pensam. Porque ele sabe jogar com bola,
marca bem, inteligente, antecipa. Então ele fala português. Fala português, então é importante pro time. Não, pra mim ele é, ainda como pessoa também é incrível, ajuda todo mundo que tá em volta, então pra mim, pô, ele é diferente. Então temos De Gea, Valência, Davi e Lindelof. Por enquanto o United tá dominando. O United tá dominando. Lateral esquerdo. Felipe Luiz. Tranquilo, assim? Tranquilo. Felipe Luiz, um dos caras mais inteligentes que eu já joguei junto. Por ter jogado do lado dele no Flamengo também, e pô, um cara fenômeno, sempre ajudando ali, falava o que eu tinha que fazer, como posicionar e pô, jogar com ele, muito fácil jogar com ele. E você acha que ele vai ser treinador, cara? Certeza. Certeza? Certeza. E bom? Ou muito bom. Ele tem uma visão do futebol muito diferente. Ele é impressionante. Aí você vai o quê? Vai com 3 no meio, 4 no meio? Qual vai ser? Não, 4-3-3. 4-3-3. Tá, então primeiro volante meia, enfim. Primeiro volante... Lembrando que você tá no meio também, né? Então são 2 que você tem que escolher pro meio contigo. Ixi, mano. Passou vários ali, mano. No Manchester é difícil. Tem Pogba. Tem Schweinsteiger. Tem o Carrick. Tem muito jogador, mano. Eu vou de Pogba. Pogba. Aí eu quero saber. O André é de 10, né? Eu de 10. Não é segundo volante, não? Não, de 10. De 10. Então tá o Pogba. O Pogba, do lado do Pogba tem o João Palhinha e também tá voando, hein? Tá voando. Nossa. Vou colocar Pogba e João Palhinha. Boa. Os dois ali. Pô, o cara em 6 meses já entrou no teu time, hein? 6 meses já entrou no meu time. Vai tá com moral ele. Tá com moral. Gente boa também? Gente boa. Bem tranquilo. A gente chegou praticamente junto, né, no fundo, no mesmo dia. Pô, gente boa também, tranquilo. No dia a dia, resenha também. E o Pogba? Pô, o Pogba conheço ele desde os 16 anos, pois né? Então, Pogba é resenha. 24 horas resenha, fala português, espanhol, escuta música pagode, funk, então... se tivesse ele curte a cultura brasileira, né, cara? Não, muito. Gosta muito de brasileiro, gosta da cultura brasileira, né? Gosta de estar em volta do brasileiro. A gente fazia churrasco lá em Manchester, ele estava em todas. Vamos jantar, ele era o primeiro a chegar, o último a sair. Churrasco, mas não como churrasqueiro, né? Não. Deixa só na outra ponta. Na outra ponta, Aí tá, então a gente tem Pogba, Palhinha, você, e aí vamos de ponta esquerda. Ponta esquerda eu vou de Bruno Henrique. Foi o auge dele é brincadeira, né? O auge dele é piada. O auge dele, eu cheguei no Flamengo, foi o meu primeiro jogo lá na Libertadores fora. Foi o que ele fez, 2 gols, se eu não me engano. Eu nunca vi a passada dele quando ele acelera, não tem jeito. Um dos jogadores assim que eu cheguei no Flamengo e eu fiquei assim, é muito fácil jogar com ele. E vamos lembrar aqui que você jogou com Rashford no Manchester United. Me ajuda a lembrar de outros nomes de aí. De Maria. E tá Bruno Henrique. Bruno Henrique. Sem pestanejar. Sim. Direita. Dá pra colocar o Bruno Henrique na direita? Dá. É teu time, pô. O Bruno Henrique vai na direita e eu coloco o Ney na esquerda. Tá bom. Menino Ney. Não pode ficar fora. Não pode ficar fora. Foi quando eu fui pra seleção, o primeiro treino, eu vi ele ali assim, driblando. Porque uma coisa você vê ele no jogo, né? Ele já faz os dribles dele que todo mundo fica, nossa, mas no treino, quando eu vi ele dando os dribles no treino, eu falei, isso aí não é normal não, é de outro mundo mesmo. Se todo mundo viver isso e ver ele no treino, tem um pensamento totalmente diferente. Porque todo mundo sabe que ele já é fenômeno dentro de campo, mas o que ele faz no treino é ainda 5 vezes mais do que ele faz no jogo. Seria legal tê-lo no futebol inglês? Nossa. Você acha que ele deita? Não, acho que ele não deita, eu acho que ele deita e rola. É incrível. Você vê um jogador que dribla fácil, que é rápido, faz gol, vai deitar como? Não tem jeito. E vai tentar roubar dele, ele esconde a bola. Vai driblar, ele vai pra cima dos caras, não tem medo. E se quer roubar a bola, não tem jeito, ele esconde e faz a falta. Então, bate falta bem, não tem jeito. Ney, ponta esquerda. Bruno Henrique deslocado pra direita. Deslocado. Aí é centroavantão, é falso 9. Então. Tem Van Persie. Nossa. Falcão Garcia, Rooney. Eu vou colocar Gabigol. Ixi, mano. Tem muito
atacante, hein? Você tava com o nome aí na ponta da língua, eu atrapalhei. Tem o Immobile. Immobile, Mitrovic. Mitrovic, claro. Vou falar... Wayne Rooney. Maior artilheiro da história do Manchester United. Maior artilheiro da história, da Inglaterra também, né? Exato. O Harry Kane daqui a pouco passa, mas... Mas, pô, pra mim, um cara fenômeno, me ajudou muito. E era um dos caras que depois do treino ia fazer finalização e em vez de eu bater as faltas e fazer finalização, eu ficava sentado e vamos aprender aqui só no visual hoje, porque era coisa incrível. E no jogo também, né? A batida dele, batida seca, de todas as formas, ele, pô, batida lá dentro do pé, lá de fora, seca, peito do pé, tinha tudo. Então, pra mim, assim, ele foi fundamental. Só treinar com ele, você já aprende muito. Aí depois que eu comecei a jogar, ele foi me ajudando também, bater ele já era falta, um líder, né? Já era um líder, era o capitão, né? Uhum. Então, pô, pra mim foi incrível. Foi o melhor inglês que tu viu jogar? Sim, com certeza. Treinador, quem é que vai comandar essa? Isso aí é Marco Silva, né? Tem jeito. Tá deitando aí na Premier, um gênio, taticamente. Não é porque é seu treinador hoje não, né? Tá tentando puxar saco do cara? Que não. Pô. Daqui a pouco fala Ancelotti, né? Daqui a pouco na seleção, outra na seleção. Não, o Marco Silva é fera. Show! Boa! Fechamos. Valeu.